Olá, paz e graça a todos que fazem parte do canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Quem está aqui falando com vocês é o pastor Fábio. Demorei um pouquinho de gravar vídeo, mas estou gravando aqui esse vídeo para falar da importância da evangelização. É muito importante pregar o Evangelho. Diz no livro de São Marcos, no seu capítulo 16, versículo 15 a seguir: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então essa é uma mensagem que não deve deixar de ser pregada. O Evangelho ele tem que ser pregado a todo instante, tem que ser anunciado o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado a todas as nações. O Evangelho tem que ser anunciado, pois o tempo que Cristo passou sobre a terra, ele se preocupou com a evangelização. Ele se preocupou em levar a sua mensagem durante os 3 anos e meio que ele esteve presente aqui na terra. Ele se preocupou em levar a mensagem dele, mensagem de paz, mensagem de amor, mensagem de libertação, mensagem de cura, para todas as pessoas que precisavam dele. E nós sabemos, para que o Evangelho tenha alcançado milhares e milhares, bilhões de pessoas, teve que dar início na evangelização. Ninguém é perfeito, meu amigo. Ninguém é totalmente santo. Quem nos santifica é o Senhor Jesus Cristo. Quem nos liberta é o Senhor Jesus Cristo. Dia após dia é Ele que tem nos libertado. Nós sabemos que a maioria dos pais da igreja, os pais da igreja, aqueles que pregaram a mensagem de Cristo, a mensagem salvadora, eles tiveram que ouvir a palavra. O apóstolo Paulo era perseguidor do Evangelho. Ele perseguia o Evangelho. Ele matava cristãos. Mas quando teve um encontro com Jesus Cristo, ele teve sua vida mudada. Ele teve sua vida transformada, porque ele conheceu a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. E quando Cristo comparece perante a humanidade, a arrogância tem que desaparecer. A arrogância de Paulo ele teve que cair do cavalo, porque quando quando Cristo aparece na vida do ser humano, a vida muda, a transformação, a libertação. O mesmo, meus queridos, aconteceu com Ambrósio. Ambrósio, se você não conhece a história, é até santo da Igreja Católica. Ambrósio, ele era um homem de que ele não tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele era prefeito de determinada cidade e, certa época, deixou de ter um bispo. O bispo foi embora da região e o povo começou a pedir que tivesse um bispo naquela cidade. Precisava ser celebrado o casamento, precisava ser celebrado, ter alguém que trouxesse palavras de ânimo para aquele povo. E o povo começou a sentir falta de um bispo. E o povo começou a questionar, a falar com os responsáveis. E quem era o prefeito da cidade? Era Ambrósio. Ambrósio se levantou para aconselhar o povo.
e para dizer com palavras sábias, para que o povo tivesse mais paciência, para que o povo esperasse mais um pouco. E as palavras de Ambrósio foram palavras tão eloquentes, de que, diz os historiadores, que uma criança gritou: Ambrósio bispo. E a partir daquele momento, Ambrósio disse: eu não sou cristão. Ambrósio: não, eu estou aqui trazendo uma palavra para vocês de ânimo, mas eu não sou cristão, eu não posso ser bispo. Mas o povo escolheu Ambrósio bispo, e Ambrósio tentou escapar do chamado. Ambrósio deu uma ordem para que matasse todos os presos que estavam presos na cadeia. Mesmo assim o povo gritava: Ambrósio bispo. Ambrósio colocou um bocado de prostituta dentro da sua casa para que o povo desistisse de colocar ele como bispo. Mas o povo havia escolhido Ambrósio como bispo. E acabou que o próprio imperador da época disse: não, Ambrósio, o povo quer você bispo, você precisa ser bispo desta cidade. E Ambrósio, meus queridos, amados irmãos, era um homem que, se você fosse esperar dele, você esperava o pior de tudo. Por que o pior de tudo? Porque ele estava sendo colocado em um cargo a pulso. Ele não era cristão, então ele poderia colocar um jugo bem pesado sobre aquele povo, maltratar aquele povo, não ensinar nada de bom. E Ambrósio teve que passar por um curso de 7 dias, uma catequese de 7 dias, para poder aprender um pouco sobre o cristianismo, porque ele não sabia. E ninguém sabe como Ambrósio, ele se converteu. Mas eu quero dizer, meus queridos e amados irmãos, que Ambrósio teve o conhecimento da palavra de Deus e foi um dos melhores pais da igreja. Era um homem preocupado com a palavra, preocupado com o ensinamento, que passava as verdades, que ensinava a verdade. E foi um homem exemplar, um homem que até hoje nós aprendemos muito com Ambrósio. Mas antes era um incrédulo, antes ele não tinha conhecimento. Mas quando ele procurou ler os pergaminhos, porque já que ele ia ser bispo, ele tinha que ler os pergaminhos, ele tinha que ler os evangelhos, e ele começou lendo, e ele se converteu. Quando você passa a ler as escrituras, quando você passa a ouvir a palavra de Deus, há uma conversão, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, para se converter, é necessário ter conhecimento da palavra, ter conhecimento da verdade. O mesmo aconteceu com Agostinho. Quem era Agostinho? Agostinho era um prostituto, um homem obsceno, um homem que fazia muitas coisas que desagradava a Deus. Um homem que só pendia para as coisas carnais. Mas Agostinho, meus queridos, também teve um encontro com Jesus e é conhecido como um dos pais da igreja. Um homem que é conhecido como um Paulo da vida, um apóstolo Paulo, porque foi depois de Paulo, Agostinho também foi um que mais tem livros. O apóstolo Paulo escreveu muitos livros e Agostinho também escreveu muitos livros. E a maioria da doutrina que nós seguimos hoje vem dos ensinamentos de Agostinho. Tem uma participação dele. O mesmo veio com Inácio, um dos pais da igreja. Irmãos, você quer ganhar almas para o reino de Deus? Anuncia Cristo. Anuncia o ID. Você às vezes fica olhando o obstáculo, fica olhando que a pessoa é uma prostituta, que a pessoa é um ladrão, que a pessoa é um usuário de droga, que não tem jeito. Jesus veio para os doentes.
Jesus veio para aqueles que a sociedade diz que não tem jeito, foi para esses que Jesus veio. Jesus veio para essas pessoas, e é por isso que temos que anunciar o Evangelho, pregar a palavra dele. Em tempo e fora de tempo, temos que anunciar a palavra de Deus. Então fica essa reflexão para vocês, que vocês possam refletir nesta palavra e que vocês possam levar o ID de Cristo, não olhando o problema nem a situação. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero orar pela vida desta irmã, deste irmão, que faz parte do canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Eu quero abençoar a vida desta pessoa. Eu quero declarar as bênçãos de Deus Pai sobre elas. Eu quero declarar a libertação em Cristo, para que estas pessoas alcancem a liberdade, a restauração e sejam libertas. Meu Pai, eu abençoo a vida destas pessoas e que o Senhor Jesus derrame do seu poder e de sua graça sobre cada uma destas pessoas e que elas sintam a paz de Deus eterno sobre seus corações, sobre suas vidas, e que haja transformação, como o Senhor transformou a vida de Pedro, como o Senhor transformou a vida de Paulo, como o Senhor transformou a vida de Inácio de Antioquia, transformou a vida de Ambrósio e transformou também a vida de Agostinho e de muitos outros homens e mulheres de Deus. Que o Senhor transforme estas vidas para ser mensageiros da Tua palavra. Em o nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso aí, meus queridos. Até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham prestado atenção nas poucas palavras que passei para cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e não se esqueça de se inscrever aí no canal do Pastor Fábio. Tchau a todos.